O UniPlus, quando a gente pensa em restaurante, ele consegue atender diferentes tamanhos de estabelecimento, né? Essa é uma característica bem bacana, né, que vale a pena ser dita, né? Desde um estabelecimento pequenininho, que talvez está começando agora, talvez o cara tem lá um food truckzinho, né, menorzinho, só ele está fazendo toda a gestão ali, atendendo o pessoal, o Uniplus consegue atender esse cara, até um restaurante já consolidado, maior, que talvez tenha até mais de uma filial, a gente também consegue atender, né? Com os nossos recursos, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Que são escaláveis, que são opcionais, onde você consegue montar ali uma solução que se adeque realmente ao cenário, à realidade do cliente, a gente consegue abrir essa porta, né? Poxa, independente do tamanho do estabelecimento, a gente, né, com o nosso produto, consegue atender o cara, né? Aham. Então essa é uma coisa bem bacana. Desculpa, pode falar. A gente costuma dizer bastante nessa palavra que o UniPlus ele é um sistema escalável, né? Ele Uhum. cresce conforme a necessidade do cliente, Isso, né? exatamente. Dá para moldar de acordo com, né, o perfil do teu lead, do teu cliente ali que tu tá prospectando, né? Então essa é uma coisa bem bacana que vale a pena a gente mencionar quando fala do Uniplus para restaurante, né? Uma outra coisa interessante também é que como ele tem essa característica de se adaptar, né, ao cliente, você consegue trabalhar com áreas diferentes de atuação nos modelos de negócio de restaurante, né? Então, ele trabalha com a abertura de mesa, o controle de mesa. O Uniplus consegue fazer isso? Faz. Comanda, dá pra gente trabalhar dessa forma? Dá também, né? Venda no balcão. Se eu tiver essa necessidade, consigo fazer? Consegue. Delivery. Hoje, quem é que não tem ali, né, um aplicativo de delivery instalado, né? A gente tem integrações com alguns deles e que também permite que você tenha essa possibilidade de trabalhar quando usa o UniPlus nesse nicho que a gente está falando do mercado aqui, que é o nicho de restaurantes, né? E para a gente ter uma ideia de como realmente é um produto que ele já está consolidado, que, né, não precisa ficar com receio de, poxa, será que realmente vale a pena eu investir nisso? Qual que é a segurança que eu vou ter? Hoje a gente já tem mais de 600 estabelecimentos, né, em todo o país, conforme a gente mencionou, que já usam a nossa solução para restaurante. E dentre esses 600 clientes, tem clientes com diferentes características, né? Igual a gente mencionou antes, desde o pequenininho até um que tem mais de uma filial, né? E a gente já tem esses cenários, né? E o fato da gente ter tanta gente usando o nosso sistema nessas diferentes frentes ali, mostra pra gente e mostra pra quem tá assistindo pra gente também que sim, é um produto, ele é robusto, ele tá consolidado e ele consegue de fato atender às diferentes necessidades que surgem no mercado, né? Até uma coisa bacana quando a gente fala dessa questão da diversidade, né? A gente sabe que hoje o nosso país, dependendo da região, dependendo do estado, tem diferentes legislações, né? Então a gente se preocupou muito com isso também. Hoje o nosso PDV, ele atende, né, a essas necessidades diferentes que existem, né, de região para região, de estado para estado também. Então já é mais uma coisa que ajuda a deixar quem está assistindo a gente aí, bom, né, tranquilo de que não, vou conseguir, né, me adequar aqui à realidade da onde eu estou localizado neste momento, né? E além disso, o UniPlus, ele tem uma outra característica bem interessante, que a gente tem ele em duas versões. A gente tem a versão para desktop e a gente tem a versão web. E para restaurante a gente consegue atender também nesses dois cenários, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda é mais tradicional nesse sentido, que gosta de ter lá o seu próprio servidor, um sistema instalado, funcionando numa rede interna, a gente consegue atender, mas a gente sabe também que hoje tudo evolui muito rápido, né? Então as pessoas estão buscando alternativas ali que sejam mais focadas no web, em você estar online, e a gente também tem uma solução para isso, né? E para restaurante, se for o caso, a gente também consegue ali atender, né? E uma última coisinha, né, que eu já tô falando muito aqui, né? Mas Imagina. uma última coisinha que é bem legal da gente mencionar também, e aí agora a gente já vai pegar um outro caminho, digamos assim, né? Porque a gente vai falar do UniPlus junto com outros serviços que talvez o nosso canal revendedor ou o parceiro que está assistindo a gente, ele possa agregar, né? Fazer ali uma mescla legal dessas duas soluções para poder atender um cliente. Por que que eu estou falando sobre esse assunto? Porque assim, a gente sabe que o universo de restaurante, ele exige que algumas coisas, né, façam parte inerente ali para poder funcionar. Balança, bobina,
talvez catraca, né? Periféricos até de hardware mesmo, né? E se o nosso canal revendedor, ele trabalha com isso também, já é um fator adicional para ele conseguir, né, fechar um negócio, talvez ampliar o seu portfólio ali, o seu leque de possibilidades, né? Porque ele vai estar entregando duas coisas: o sistema de gestão e aquilo que o cara precisa para fazer o negócio dele funcionar. Então dá para casar isso e montar propostas ali que são muito bacanas, interessantíssimas para um cliente lá na ponta, né? Então, trabalhando com o nosso sistema, e caso ele tenha essa outra frente de atuação, ele cria ali, né, praticamente um pacote completo para atender um estabelecimento que seja do ramo food, né, de restaurante. Não só o sistema, né? Mas existem diversas possibilidades que ele pode oferecer para o cliente. Isso, exatamente, né? E agregar ali para, né, dar mais valor ainda para o serviço que ele vai estar Exato, que ele prestando. está oferecendo. Exato. Então essas são só algumas características principais, assim, né? Quando a gente fala do trabalho do Uniplus com restaurantes, né? Ou da revenda com restaurante, que valeria a pena a gente destacar para o nosso espectador já ficar ciente, né? Do escopo do que a gente está falando aqui, né?